Querida igreja, convoco vocês a ficarem de pé, aqueles que puderem, para abrir também comigo as suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Estaremos lendo os versículos iniciais deste capítulo, do 1 ao 12, versículos estes que serão alvo da nossa meditação nessa noite. Lucas 12, do 1 ao 12. Aqueles que conseguiram abrir, confirmem com um amém. Amém. Se então nos diz o nosso Senhor por meio de sua palavra: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Vamos orar e em seguida você pode sentar. Ó Deus, nosso santo, bendito e bom Deus, que as palavras da minha boca e que o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença, ó nossa rocha e nossa redenção. Aqui está a tua palavra aberta, o teu evangelho lido às nossas mentes, aos nossos corações, confrontando as nossas almas, mas nós entendemos pela tua própria palavra que o teu desejo é aplicar as verdades eternas e imutáveis deste evangelho à nossa vida, à nossa conduta, moldando o nosso caráter. Por isso, ó Deus, desvende os nossos olhos, esclareça as nossas mentes, ó infalível preceptor, de modo que nós possamos enxergar as maravilhas, as pérolas, as joias, as gemas, o tesouro do teu evangelho. Aplique, ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra aos nossos corações, abre o nosso entendimento, dá-me graça vinda do alto, para que eu seja o porta-voz e que a tua voz, ó Deus, seja ouvida neste lugar. Assim, humildemente, humilhados na tua presença, nós suplicamos, em nome de Jesus, nosso fiel Salvador. Amém. Podem sentar, queridos. Quando uma pessoa enfrenta algum tipo de problema, de adversidade
na vida, eu julgo que essa pessoa basicamente tem 3 possibilidades, 3 caminhos a percorrer. Eu começo logo pelo primeiro, que é o menos provável. Uma pessoa diante de um problema sério, de uma grande adversidade, não faz nada. Essa pessoa não reage àquele problema que acometeu a sua vida. É como que um barco à deriva no mar, sendo levado pela força das correntes. Eu julgo que essa é, embora uma possibilidade, a menos provável possível. Ninguém não reage quando passa por um grande problema. Há sempre uma reação. Aí nós vamos então para o segundo caminho, que é a reação mais fácil. Olhar para aquele problema, para aquela adversidade e só enxergar os pontos negativos, só enxergar o dano, o mal, o prejuízo que aquele problema está trazendo. Mas não para por aí. Não é só mais fácil fazer isso. É mais fácil olhar para o problema, para a adversidade, para a circunstância, para a situação e fazer as piores projeções possíveis. Está assim e ainda vai piorar e não tem mais jeito. É fácil se fazer isso. É fácil nos darmos por vencidos quando o problema bate à porta da nossa vida. Mas então chegamos na terceira possibilidade. Essa é a mais difícil, mas sem dúvida alguma ela é a ideal. Quando o problema comete uma pessoa, essa pessoa se esforçar e buscar tirar o máximo de proveito possível daquele problema, daquela situação, daquela adversidade. É a pessoa olhar para todo aquele turbilhão de coisas que está acontecendo na sua vida, na vida de pessoas que lhe são queridas, e enxergar uma oportunidade rica de aprendizado. É difícil, mas esse terceiro caminho aponta para algo final. Olhar para o problema, para a adversidade e procurar pela graça de Deus, porque você é crente, você não faz nada sem Ele nada você pode fazer, mas pela graça de Deus olhar para o problema, olhar para a circunstância e pedir Deus graça para trabalhar junto com aquele problema, de modo que as circunstâncias que vão se desenvolvendo trabalhem em seu favor. Por que eu começo a nossa exposição hoje falando sobre isso? Porque se você olhar para a vida do ministério terreno de Jesus, você vai observar que foi só trabalho, muito trabalho e rejeição. Não é novidade para você, porque nas últimas 3 exposições nós temos visto o ápice, o máximo da rejeição ao ministério de Jesus, não só a pessoa, mas também os seus ensinos. De modo que Jesus ele tinha tudo para ou não fazer nada, ou deixar com que essa ação humana opositora, rejeitora, fizesse com que ele desistisse da sua missão, voltasse para o céu, sem passar pela cruz. Mas não é isso que ele faz. Ele faz aquilo que ele mesmo deixou para nós, e como nós vamos ver hoje, ele não só deixou o ensino para nós, igreja, mas ele mesmo viveu isso. Ele buscou tirar proveito, enxergar oportunidades, não de aprender, mas de ensinar, exatamente isso que está acontecendo aqui, e ele usou de modo magistral, de modo perfeito, a rejeição que ele tem sofrido desse grupo religioso, desse partido político religioso, chamado fariseu, ele usou para alertar os discípulos, a sua igreja, para se afastarem de um fermento muito perigoso, da hipocrisia. O ensino geral do Evangelho aqui é que cristãos devem encarar cada evento de sua vida para glorificar a Deus. Cada evento que acontece na vida do crente deve ser não só para a glória de Deus, mas o crente deve enxergar nessa situação, nessa adversidade, nesse problema, uma oportunidade que Deus está dando para que você cresça, para que você aprenda, para que você saia do outro lado da tempestade mais forte que quando você entrou. Sim, irmãos, foi exatamente nesse contexto de perseguição que fomos ensinados aquilo que o Senhor vai começar a falar.
É no contexto de oposição que os cristãos são chamados a viver dessa forma como nós vamos ouvir hoje, de modo humilde, temendo a Deus, enquanto nós professamos de modo corajoso a nossa confiança, a nossa fé no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo, com temor. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1. O texto nos diz que, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O evangelista Lucas está nos dizendo aqui que o cenário que o Senhor entrega esse ensino para nós é no exato momento em que essa hostilidade se levanta contra ele, contra o seu ensino de modo mais intenso, e aqui você vai observar que vai culminar na sua crucificação, no seu martírio, no seu assassinato. Por que eu faço questão de frisar bastante isso? Porque os princípios que nós vamos receber do Evangelho aqui são princípios apologéticos, são princípios de vida, mas também são princípios de defesa da fé, que o Senhor Jesus passará a nos ensinar, ligados a esse contexto de oposição, de perseguição ao Evangelho. Por que friso isso? Porque nós enfrentamos esse mesmo contexto, repito, uns num grau, outros no outro. O fato é que quanto mais você quiser viver na sua vida, expressar na sua vida o Evangelho puro e simples de Jesus, maior será a oposição que você vai enfrentar em todas as esferas que você está, às vezes até dentro da igreja. É nesse contexto de oposição que Jesus se encontra, posição forte. Contudo, o Espírito Santo faz questão de usar o médico para nos dizer que o Evangelho, embora recebendo severa oposição, ele não estava falido, e muito menos fadado ao fracasso, porque o versículo 1 dessa passagem, desse capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, nos mostra que o número de pessoas que vinham até Jesus para aprender era de milhares. E a palavra milhares aqui na língua grega significa um número exato de 10.000 pessoas, ou também pode significar um número de milhares que não se podem contar, ou seja, o Evangelho está sendo severamente recebendo oposição, mas isso não significa que a obra de Deus ela é fadada ao fracasso, e isso deve confortar o seu coração logo de cara. Se você vive o Evangelho e por causa disso você sofre, você perde, saiba, a obra de Deus está avançando, porque ela não pode ser frustrada, a vontade de Deus não pode ser impedida, então avance, o Evangelho está avançando. Mas embora sejam 10.000 pessoas, ou talvez um número ainda maior, que não se podia contar, Jesus passa a ensinar, como você viu de modo muito claro nesse versículo 1, de modo direcionado especificamente para quem? Para os seus discípulos. Aquilo que nós vamos ouvir hoje foi dado por Jesus especificamente não para as milhares de pessoas, mas para sua igreja. Ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Você, nas suas andanças de leitura bíblica, deve lembrar que desde o Antigo Testamento, o fermento ele é usado por Deus para instruir o seu povo como uma metáfora, como uma figura de corrupção, mas de corrupção completa, corrupção mental e corrupção moral. Os pães devem ser pães sem fermento, sem mistura, desde Êxodo 12, porque o fermento é símbolo de corrupção, é um pequeno símbolo daquilo que aconteceu em Gênesis 3, o pecado que corrompeu não só a humanidade, como toda a criação. Ele é uma pequena quantidade que, quando é incluída, colocada numa massa, afeta, permeia, toma conta completamente daquela massa. E isso pode acontecer, segundo as Escrituras, atente bem a isso, igreja, tanto no bom sentido, porque o Senhor Jesus, na parábola do reino, em Mateus 13, ele usou o fermento para dizer que o fermento era semelhante ao reino de Deus, que ele tem contato e ele se espalha, ele se expande, como também e principalmente no mau sentido, como uma má influência. E é nesse sentido que Jesus está ensinando e que o apóstolo Paulo vai replicar escrevendo a sua
primeira carta, no meu entendimento teológico, às igrejas da Galácia do Sul, capítulo 5, versículo 9, justamente combatendo os judaizantes que estavam visitando a igreja e dizendo: vocês não podem só apenas crer em Cristo, vocês precisam se circuncidar, precisam guardar o sábado e precisam andar segundo a lei. Paulo vai dizer, Gálatas 5, 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você conhece esse versículo? Então Jesus está advertindo aos discípulos sobre o ensino dos fariseus, que ele também comparou ao fermento no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, e ele vai nomear esse fermento dos fariseus, ele vai definir, é a hipocrisia, uma palavra grega muito comum naqueles dias, na cultura grega, significa dissimulação, a palavra hipocrisia, significa uma coisa aparentar ser e ser exatamente o oposto daquilo que ela aparenta ser. Essa palavra era especialmente utilizada no contexto helenista, no contexto grego, para nomear atores, atrizes de palco, artistas, que em suas encenações não faziam expressões faciais para demonstrar os seus sentimentos, como sorrir, como chorar, antes pegavam máscaras. E talvez você tenha visto isso em algum filme ou em alguma exposição de arte. Então a máscara com um sorriso indicava que o ator e a atriz estavam felizes, e a máscara com a boquinha para baixo porque estava triste. São os hipocretes, são os atores de palco. Jesus está dizendo: cuidado com a hipocrisia, com o fermento, com o ensino dos fariseus. O que Jesus está nos ensinando? Que essa é a tendência do coração humano. O coração humano, mesmo dentro da religião, ele tende para a hipocrisia. O coração humano tende para as encenações, reuniões solenes que na verdade são cultos que Deus não recebe, porque são cultos que não saem do coração, conforme ele usa o profeta Isaías no capítulo 1 para denunciar. De que me adianta, diz Deus, escrevendo através do profeta Isaías, os ajuntamentos solenes de vocês, eu não posso suportá-los. Jesus está novamente reafirmando esse princípio da palavra de Deus. O coração humano pende para as encenações, pende para aquilo que não é verdadeiro. Ao contrário, o coração humano, tende sempre para o lado de esconder a verdade. Cristãos, vocês devem, de modo definitivo, entender isso. O que o Evangelho está dizendo aqui. Vocês precisam entender que vocês lidam com corações corrompidos pelo pecado. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Você lida com corações corrompidos pelo pecado. O seu, o meu e o das pessoas que cercam você. O seu coração, você não pode jamais duvidar disso. Achar que isso acontece comigo, com o pastor. Comigo mesmo não, só com o pastor. Jamais duvide que o seu coração quer conduzir você a uma vida teatral, hipócrita, e aqui eu estou me referindo especificamente à sua vida com Deus, à sua vida de piedade, de devoção, de culto, de adoração a Deus. Você precisa entender que o seu coração não só quer conduzir você a isso, como quer fazer com que você seja alguém que encene diante dos outros e seja uma má influência para que outros sejam atores ou atrizes como você. Essa é a tendência do meu coração. O meu coração quer não só que eu dissimule diante de Deus, mas que eu seja, ainda mais sendo pastor, que eu seja um mau exemplo, que eu seja um hipócrita, que eu pegue na mão do conselho da igreja e conduza a igreja em hipocrisia. Eu preciso ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência que esses corações corrompidos são inclinados a convidar você para essa vida. Eu falei de nós, agora estou falando dos outros. Você ama certamente a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está à sua frente, a pessoa que está atrás de você. Você ama, mas não se engane. Essa pessoa também ama você. Mas a tendência natural do coração de vocês é conduzirem-se mutuamente num grande teatro.
Pais, filhos, esposo, esposa, ninguém está fora disso. E eu provo a você. É um texto conhecido. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O próprio Deus usa o profeta para dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jesus está dizendo, a igreja, aos seus discípulos, na vida evangélica, nos contextos mais desfavoráveis, no contexto de perseguição, cuidado com o seu coração, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia, que quer fazer mistura no seu coração, quer pegar o evangelho puro e simples e quer levedar essa massa, quer se espalhar por toda a sua vida e quer fazer de você uma agente de hipocrisia. Ele avança ensinando no versículo 2 e 3, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. É interessante que o que Jesus está dizendo, existem algumas exceções, não é? Por exemplo, a nível de vida humana, os homens não sabem todas as coisas. O pastor não sabe todas as coisas, eu disse isso recentemente. Ele não tem como adivinhar se ele não souber. Os homens não têm como conhecer todas as coisas. Quem conhece todas as coisas é Deus. Logo, as pessoas estão sujeitas a serem enganadas. Viu, jovens? Você pode até conseguir enganar o seu pai, a sua mãe, mentir, dissimular, ser hipócrita para com eles. Viu, cônjuge, esposo e esposa? Você pode até fazer isso. Enganar os homens por um tempo. Porém, certamente o que Jesus está dizendo aqui nesses 2 versículos é sem dúvida alguma se referindo ao Senhor Deus, ao Deus Criador, ao Deus que conhece a sua criação, ao Deus que conhece todos os segredos. Você acha que você tem um segredo que ninguém sabe? Você está enganado, você está enganada. Segundo o Evangelho, há um Deus, o único e verdadeiro Deus, que conhece todos os segredos. O que Jesus está ensinando aqui para nós é um princípio geral, que ao mesmo tempo é eterno, porque está ligado ao próprio Deus. Ele está dizendo: o que hoje é desconhecido por causa da hipocrisia, por causa da dissimulação, um dia será conhecido. Um dia, segundo Jesus, será revelado a todos. O que disseram às escuras será ouvido em plena luz. O que for dito ao pé do ouvido em casa será proclamado dos telhados. Nosso Salvador está dizendo que tem conhecimento, ele tem ciência. Isso não passa despercebido aos seus olhos. Ele tem conhecimento que no exercício da hipocrisia, esses atores de palco que às vezes sorriem publicamente, eles tramam de modo secreto. Mas ele está dizendo que essas tramas secretas e ocultas, elas estão patentes aos olhos de Deus. E no tempo de Deus, essas coisas virão à tona. Isso será revelado. Existe ainda uma corrente de interpretação em relação a esses 2 versículos, dizendo que o que Jesus está falando aqui diz respeito à pregação do Evangelho. Tipo, aquilo que vocês dizem baixo por causa da perseguição, isso vai ser anunciado dos telhados, fiquem tranquilos. Particularmente eu não compactuo com essa ideia, porque em nenhum lugar da Escritura você vai ver Jesus dizendo que nós devemos pregar o Evangelho baixinho. A própria palavra proclamação, querigma, e as suas vertentes gregas, significa você colocar um banquinho para você ficar mais alto, subir em cima dele e tocar a trombeta, de modo que todo mundo chame a atenção. São arautos, proclamadores, assim são os cristãos. Então aqui está sendo dito pelo nosso Senhor que essas tramas serão reveladas. Cuidado, Cristo está dizendo a nós, sua igreja, porque esse estilo de vida maldito, chamado hipocrisia, ele é contagioso.
resistam firmes, Jesus diz. Aí ele fala o que está no versículo 4, porque eu digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Meus amigos, Jesus se refere à sua igreja. A palavra amigos na língua grega significa principalmente associados, achegados, próximos. Mas a palavra amigos na língua grega que é utilizada não só aqui no Evangelho, mas também ao longo de todo o Novo Testamento, sempre está associada ao amigo íntimo do noivo, que é o seu representante. Pastor, em que ponto esse amigo é íntimo do noivo? Ao ponto de ser o porta-voz do noivo para formalizar o convite de casamento para a noiva. Eu sou o amigo do noivo e vim aqui lhe dizer, ele quer casar com você. Esse amigo é tão íntimo que ele se encarrega de preparar tudo para que o dia do casamento seja perfeito. O noivo apenas desfrute do casamento. É assim que Jesus trata a sua igreja, os seus amigos íntimos, os seus associados. Logo, quando nós ouvimos Jesus nos chamar como igreja de amigos, nós precisamos esquecer um pouco desse conceito ocidental de amizade, que é hoje, não é amanhã, que tem graus. Eu sou amigo até esse ponto, eu sou amigo na igreja, mas na vida íntima eu não sou amigo. Isso não existe. Amigos de Jesus são aqueles que partilham da vida comum do Evangelho. Esses são amigos de Jesus. Mas não partilham apenas da vida comum do Evangelho, partilham também dos objetivos comuns, dos compromissos comuns, da missão comum do Evangelho. Esses são os amigos de Jesus. Em meio aos milhares, Jesus está dizendo aos seus discípulos: nós somos tão inseparavelmente ligados, que da mesma forma que os hipócritas se levantam contra mim, eles também se levantarão contra vocês. É isso que Jesus está dizendo. A nossa ligação íntima com Ele é tão grande, que nós recebemos das suas bênçãos e também das suas perseguições. Ele está dizendo, eles se levantarão também contra vocês. Entretanto, não temam. É o que está no versículo 4. E a palavra temor aqui não é só você ter um medinho, é você temer ao ponto de se apavorar e fugir. Mas não é só isso. Esse medo é tão profundo que leva você a fugir, a correr, mas também faz você se tornar hesitante, temeroso, inseguro, faz você recuar. É desse medo que Jesus está dizendo, não temam. É você ter medo de uma pessoa, daquilo que a pessoa pode causar contra você. É um medo tão grande que você passa a reverenciar o poder daquela pessoa. Jesus está dizendo, eles vão perseguir vocês, mas não temam, não hesitem, não fujam, não se dobrem. Jesus diz, há aqueles que podem tramar tão ardilosamente contra vocês, tão profundamente, que podem chegar a tirar a vida de vocês. Não reverenciem, não se dobrem a essas pessoas, porque essas pessoas elas podem até conseguir matar vocês, extinguir o fôlego de vida que há de vocês. Entretanto, não conseguem fazer mais do que isso. Existe algo a mais, algo mais profundo, mais sério, do que simplesmente matarem você. O mal que essas pessoas podem fazer contra você, minha igreja, é um mal limitado, por isso não temam. Ele avança no versículo 5, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. De modo muito claro, Jesus diz, ao invés de vocês temerem quem persegue vocês, vocês devem temer a Deus. Por quê? Ele diz, porque Ele tem o poder não só de afetar o destino temporal de vocês,
mas ele também tem o poder de afetar o destino eterno de toda a humanidade. É a ele que vocês devem temer, porque ele tem poder para lançar no inferno. É a única vez que o Espírito Santo usa o evangelista Lucas em suas duas obras, tanto no Evangelho como em Atos, para se referir ao inferno, que originalmente designava o Vale de Inom, que ficava ao sul de Jerusalém. Era como se fosse, trazendo um pouquinho para a gente entender, o grande lixão da época. Era onde todos os detritos, os animais mortos, eram levados para o Vale de Inom, fora da cidade, e lá eles eram incinerados. De modo que a ideia é que o fogo lá nunca se extinguia. Essa é a figura bíblica para descrever o inferno. Mas a Bíblia nos fala um pouco mais sobre o inferno. O inferno, segundo a Bíblia, é o lugar de castigo, onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43 fala sobre isso. A Bíblia nos fala que o inferno é um lugar de tormento eterno, de onde o rico viu ao longe Abraão e Lázaro. Nós vamos ver, se Deus assim quiser, neste mesmo Evangelho, capítulo 16, versículo 23, um lugar de tormento eterno. A Bíblia nos fala que o inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes, onde todo servo infiel será lançado, segundo o Evangelho, segundo Mateus 25, versículo 30. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga, é um lugar de tormento eterno, é um lugar onde há pranto, choro e ranger de dentes. Mas o fato, você sabe disso, é que muito pouco se prega hoje sobre a doutrina do inferno, não é verdade? Quase não ouvimos hoje sobre a doutrina do inferno. Só que pior do que isso, pior do que muito pouco se prega, menos ainda se crê. As mentes modernas se recusam completamente a crer no inferno. Se você pregar sobre o inferno para um descrente, ele vai acusar você de ser fóbico de alguma coisa, porque você está falando sobre o inferno. Um descrente hoje se sente ofendido. Você está ofendendo a minha inteligência? Falando para mim, pastor Leandro, sobre o inferno, em pleno século XXI, pelo amor de Deus. A gente já não está mais na era medieval, onde a igreja colocava medo nos crentes, nos fiéis, falando sobre um castigo eterno, de um lugar onde o fogo nunca se extingue. Ah, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir sobre isso. As pessoas riem quando ouvem sobre o inferno. Riem. Mesmo crentes, aqueles que são mais crentes pela palavra do que pela vida, pensam, eu vivo uma vida de brincadeira, uma grande brincadeira evangélica, mas de fato eu na prática não acredito que Deus irá me enviar para um tormento eterno. Eu não acredito, eu não consigo, pastor, sendo muito sincero e sincera, eu não consigo acreditar nisso. Um Deus santo, justo, bom, amoroso, me mandar para o inferno, logo eu, que frequento a igreja. Veja, acompanhem comigo. Jesus fala aqui, nesta passagem, até agora, algumas verdades. A primeira verdade que ele diz é: os hipócritas existem. Eles contaminam tudo o que tem contato. E isso é uma verdade. E ele diz, tenham cuidado. Jesus diz, não há nada que seja tramado na covardia do sussurro que não seja conhecido por Deus. Isso também é uma verdade. Isso não é uma mentira. Jesus diz, eles podem tramar contra a vida de vocês, meus amigos. Eles podem tirar a vida de vocês, meus amigos. Isso também é uma verdade. Ou não? Sim. E Jesus diz, não temam. Então, Jesus diz, temam o que tem poder de condenar vocês por toda a eternidade, aonde? Ao inferno. Isso também é uma verdade.
O inferno não é uma lenda, não é um folclore, mas talvez, você seja acometido ou acometida de uma dúvida que passeou pelo meu coração nos primeiros anos de minha vida evangélica, Eu confesso a vocês que durante um tempo eu tinha dificuldades de conceber a ideia do inferno, de pensar que um Deus justo, santo, bom, era capaz de condenar alguém a um lugar onde há um fogo que não se extingue e os seus corpos serão afetados por este fogo, pela sensação de estarem sendo incendiados, sem isso nunca parar. Talvez você tenha dificuldade de pensar que Deus é capaz de fazer isso, como eu tive um dia. Então deixe-me dizer a você o que me ajudou a acreditar na doutrina bíblica do inferno. Você quer uma prova visível de que o inferno existe? Visível. Deus deu essa prova. Ele deu. Para que não haja desculpa, para que nem eu e nem nenhum homem ou mulher nesta criação possa dizer que Deus não deu uma prova visível. Onde é que nós podemos enxergar visivelmente o inferno? Na cruz. Aquilo que Cristo sofreu, aquilo que Deus fez com Ele, toda a sua ira, o cálice da ira de Deus que estava transbordando, foi derramada sobre Cristo. Deus o moeu, Deus fez ele sentir as agonias do inferno em favor do seu povo. Quando isso saltou da palavra e entrou no meu coração, nunca mais eu duvidei do inferno. Olhe para a cruz. Se você ainda não acredita na doutrina bíblica do inferno, veja o que Deus fez com o seu próprio Filho, por sua causa crente. O inferno é real, ele existe. Cristo, no auge da sua agonia infernal, vira-se para o Pai e pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Aqueles que duvidam que o inferno existe, experimentarão dele. Aqueles que duvidam que o Evangelho é real, que é possível se dizer cristão, cristã e viver uma vida de brincadeira, blasfemar contra o Espírito Santo, experimentarão do inferno. Pastor, parece que o senhor fala sobre isso com alegria. Não! R.C. Sproul diz que não é possível você olhar para alguém dentro de uma casa em chamas e dizer mansamente: olhe, você não quer sair daí? Essa casa está em chamas e vai certamente desabar sobre você. Ele diz: não, você vai com todas as forças que você tem no seu pulmão dizer: arrependa-se do seu pecado, saia daí antes que seja tarde demais, antes que o fogo consuma você. Deus é vindicador da sua justiça e da sua honra. É uma prova moral de que o inferno existe. Deixa-me perguntar a você: o que você faria, homem? O que você faria se você encontrasse a sua esposa morta, depois de ser violentada brutalmente, sua filha? Que sentimento tomaria conta imediatamente do seu coração? Sentimento de vingança, não é? Sentimento de fazer justiça. Isso foi imoral, não é possível. Eu quero vingança. Essa pessoa merece a morte, e merece mesmo. Merece a pena capital, segundo a Escritura. Não quer morrer? Não faça isso. Por que então é fácil para mim e para você pensar no senso de injustiça e dizer: merecia ir para o inferno? E nós achamos que o santo e justo Deus, que é perfeito, Ele é perfeitamente amoroso ao ponto de dar a bem-aventurança eterna àqueles que amam a sua justiça. E é perfeito para vindicar a sua santidade, trazendo condenação àqueles que rejeitam a sua justiça. O seu Filho,
o Evangelho. Deus não precisa que ninguém vindique a sua honra e a sua santidade, porque Ele é vingador, é o que diz a palavra de Deus. Ele derramará do seu santo e justo juízo contra todos aqueles que não se prostrarem perante Ele. Isso é o Evangelho. O profeta Naum, no primeiro capítulo da profecia, versículo 2, trazendo uma sentença contra Nínive, e ele foi gracioso, porque ele permitiu que aquela cidade se convertesse. Ele diz: o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deixe-me dirigir a você que está ouvindo o Evangelho nessa noite e que é um descrente, que não crê que você é pecador, que não crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Deixe-me dirigir ainda nesse mesmo grupo a você que tem brincado com o Evangelho, que tem achado que a vida evangélica é um parque de diversões, onde você pode brincar com a santidade de Deus, onde você pode empunhar a bandeira do Evangelho e dizer: aqui eu estou segurando a bandeira do Evangelho, e envergonhar essa mesma bandeira com a sua vida, dentro da sua casa, na sua igreja. Deixe-me dizer a você que se você continua nessa postura, o inferno é o seu destino eterno, segundo o Evangelho. Portanto, você deve se arrepender antes que seja tarde demais. Mas, deixe-me também dizer a você, cristão, cristã, que a despeito dos seus próprios pecados tem buscado viver uma vida séria aos pés do Senhor. Tema, humilde ao Todo-Poderoso Deus. Ame esse Deus acima de tudo. Sim, Ele é amor, Ele é bondade, mas também é justiça. Portanto, ame-o acima de tudo, sirva-o com todas as suas forças e seja grato, seja grata. Saia por essa porta de vidro, pise lá fora e faça assim: ufa, Senhor, muito obrigado porque a Tua graça me alcançou. Muito obrigado porque eu reconheci os meus pecados, porque eu não abro mão do meu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque essa Tua santa ira, ela foi afastada, passou por cima de mim por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja grato por isso, igreja. Seja grato pelo que o Senhor Jesus diz nos versículos 6 e 7. Ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Vocês não sabem disso? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês, versículo 7 diz, estão contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Que coisa linda! Temam aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Tema! Mas ao mesmo tempo, você pode descansar no seu amor, na sua graça. Porque vocês não sabem que 5 pardaizinhos custam 2 moedinhas? Vocês não sabem que os fios de cabelo de vocês estão contados? Veja, o principal ensino que Cristo quer nos entregar nessas 2 ilustrações é essa. Deus, o Deus de vocês, meus amigos, Ele está ciente das menores e mais simples questões que estão ligadas à vida de vocês. Jesus diz, Deus se preocupa com cada uma delas. Cristo está construindo aqui para mim e para você, não vai embora sem tomar posse dessa palavra, um argumento que é do menor para o maior. Cristo está dizendo, uma vez que Deus conhece e se preocupa com essas coisas menos importantes, fiquem tranquilos, não temam. Certamente Ele vai cuidar das coisas maiores. Ele vai voltar a falar sobre isso, e nós também, se Deus assim permitir, de modo mais profundo, no versículo 22 desse mesmo capítulo 12. Ele está dizendo, vocês não conhecem o preço dessas 5 pombinhas, desses 5 pardais? E ele vai utilizar 2 centavos, que era o que valia, o que era pago. O centavo era uma moeda romana, que valia
1/10 de uma dracma e 1/16 de um denário, que é um dia de trabalho braçal. E você sabe, já falei, um denário dá 22 dias de subsistência humana para uma pessoa. 1/16. Então, ele está dizendo que há um comércio contínuo, e esses discípulos sabem disso, de compra e venda de pequenos animais para serem sacrificados no templo. Ele está dizendo, esses animais, que todos os dias aqui são vendidos aos montes, vocês valem bem mais, não do que 5 deles, mas do que muitos deles. Ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Você sabe quantos fios de cabelo existem na cabeça de um adulto depois dos 20 anos? Entre 100 e 150 mil fios de cabelo. É claro que nós olhamos para algumas irmãs e sabemos que deve ter mais do que isso. E estima-se que todos os dias nós perdemos, talvez uns menos, outros mais. Tais mais, não é? De 100 a 200 fios de cabelo por dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que Deus, o Deus que tem o poder de lançar a alma no inferno eterno, justo juiz, justo vingador, ele se preocupa tanto com a sua igreja, tanto com o seu povo. E aqui é a ideia, que diariamente os seus olhos estão sobre a sua igreja nas menores coisas. Deixa eu perguntar a você, você sabe quantos fios de cabelo de cabeça você tem? Sabe quantos fios estão na sua cabeça agora? Deus sabe. Será que ele se preocupa com você? Pastor, peraí, deixa eu entender. Agorinha eu estava falando sobre o inferno. Exatamente. E esse lugar é para aqueles que não reconhecem os seus pecados e não têm Cristo como seu Salvador. É um extremo, é um oposto. Agora nós estamos em outro. Deus tem tanto amor a si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao seu povo, que ele se preocupa. É isso que Jesus está dizendo. O tempo verbal aqui, estão contados, é o presente perfeito. A ideia é algo que está acontecendo agora, é uma ideia atual, é uma ação atual. Então não duvide. Se você amanhã acordar duvidando se Deus está comigo, olhando para mim, se você é um crente, lembre-se, Deus está olhando para mim hoje. Jesus me disse, não temam, não tema, e eu posso confiar nisso. Jesus, com esse ensino, ele traz um equilíbrio a essa advertência de temer a Deus. Ele dá à igreja 2 garantias. Primeiro, já disse, o interesse paternal, o interesse do Pai Celeste com os seus filhos e filhas, com o seu povo. Mas em segundo lugar, irmão Leonardo, aí voltamos para a conexão. Ele está dizendo, não sejam hipócritas. Porque Deus, o Pai de vocês, conhece até os fios de cabelo de cabeça de vocês. Façam isso não. Não tratem Deus como vocês tratam os homens. Porque Ele conhece. É um alerta para a igreja. Não vivam uma vida de negação a Deus. Uma vida verbal, uma declaração verbal, mas uma vida que não expressa. Porque Jesus diz, digo mais a vocês, versículo 8 e 9, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Confessar publicamente ao Filho de Deus. Confessar que Jesus era o Messias é um lado. Negá-lo é o outro lado. São 2 lados, são 2 opostos. Não existe um meio termo. Entenda isso, cristão. Entenda isso, cristã. Você não pode ser amigo do Evangelho, como você escuta em muitas igrejas. O Evangelho não tem amigos, o Evangelho tem discípulos de Jesus. Não existe uma meia confissão. Eu amo a Deus nisso aqui, mas nisso aqui eu rejeito a Deus. Não existe. É confessar ou negar. São expressões polares, expressões completamente opostas em seu significado. Confessar é reconhecer.
Confessar é não recusar, é não negar. Confessar é admitir. Confessar é declarar livre e abertamente. Ao passo de que negar é não aceitar, é rejeitar, é recusar algo que é oferecido. Só que aí você tem uma outra aplicação na língua grega. É você recusar, negar a alguém ou a si mesmo. Uma autonegação. É você ser falso comigo mesmo. Também pode ser traduzido o verbo negar. É você ser falso, você se enganar. Pastor, como é que eu posso ser falso comigo mesmo? Me enganando. Agindo e vivendo como se Deus não existisse. Você vai entender bem. Veja, os homens têm uma ideia errada de confissão cristã. Os homens pensam que confissão cristã é a mera vocalização de palavras. Só falar, eu sou cristão, por si só, para alguns, já basta para provar que eu confesso a Cristo. Só que há pessoas que fazem isso. Você é crente? Sou, pastor, sou crente. Mas o seu modo de viver, os seus atos, negam a Jesus constantemente. São o quê? Hipócritas. Aparentam ser uma coisa, mas são justamente o oposto. Está vendo a conexão de novo, irmão Leonardo? A gente falava sobre isso hoje de manhã. Como esses temas, eles se correlacionam. Aqui havia espaço para 3 sermões separados. Mas são temas que se relacionam. Voltamos para a hipocrisia. É confessar ou é negar? É ser verdadeiro ou ser falso? É sim, sim ou não, não? Negam a Cristo com a sua vida. O rejeitam. Rejeitam o evangelho que lhes é oferecido. Negam a Cristo e negam a si mesmos. Aqui estão as 2 alternativas, irmãos. Querida igreja do Senhor. 2 caminhos. E cada homem, preste atenção nisso, você ama seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Cada um. O presbítero Jonas hoje falou na contrição. A confissão, o reconhecimento de pecado e de culpa, muito bem falado pelo nosso presbítero, é particular e individual. No dia em que estivermos perante o trono branco, e não é do Senhor dos Anéis, não é de Gondor, é de Deus, cada um de nós, mas meu filho, meu esposo, cada um de nós estará diante dele. É confessar ou negar, é uma única escolha. E essa escolha, ela vai determinar, segundo o Evangelho, o reconhecimento ou a falta de reconhecimento que essas pessoas receberão do Senhor Jesus Cristo diante dos anjos e diante de Deus nos céus. Perceba, igreja, é o momento deste reconhecimento de Cristo, quando Ele vai avaliar não só a boca, a profissão de fé verbal, mas vai avaliar a vida, quando as pessoas se apresentarem diante dele na eternidade. Eu não acredito no inferno porque eu vivo como eu quero, eu brinco de ser crente, nada acontece comigo. O juízo está vindo. Há manifestações desse juízo divino que já se expressam sobre a vida de pessoas que agem e que pensam assim. Prove uma delas, pastor, a sua frieza espiritual. Como hoje de manhã o diácono Sherlock falou, orou, pregou. A falta de desejo de orar, de ler a palavra, de estar na igreja. Se você está nessa condição, clame a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Senhor. Não derrame do teu juízo sobre a minha vida, me dê força, me dê graça. E aí você vai fazer a sua parte, nesse processo sinergístico, indo e voltando, chamado santificação. Mas haverá o dia eterno, o grande dia, onde todos estarão perante o tribunal de Cristo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará. Então, no versículo 10, Jesus diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão.
Jesus está dizendo, a crítica a mim, ela é perdoável. Mas a rejeição do testemunho do Espírito Santo, de que eu sou o Cristo, e isto não será perdoado. E isso não se resume só a uma confissão verbal. Não, eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo. Estou tranquilo, estou tranquila. Nunca falei uma palavra má contra o Espírito Santo. Mas como é a sua conduta de vida? Você vive honrando ao Espírito Santo ou blasfemando? A sua vida é uma blasfêmia contra ele. Nos evangelhos de Marcos e de Mateus, Mateus 12 e Marcos 3, esse pecado que Jesus diz que não há perdão, ele é ensinado no contexto da acusação que Jesus recebe de agir pelo poder de Beelzebu. E isso aqui esclarece para nós um pouco mais do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir conscientemente à obra de Deus a ação do diabo. É se endurecer a obra da redenção, negando a arquitetura do Pai, a execução do Filho e a aplicação do Espírito Santo. É negar publicamente a Jesus com os seus atos. Mas, principalmente, é rejeitar a Jesus no seu coração. Jesus está advertindo aos seus discípulos sobre o perigo da rejeição a Ele. E isso, infelizmente, foi revelado ao longo da história na vida de muitos cristãos professos. E o primeiro deles foi Judas. E, infelizmente, a igreja teve no passado e ainda hoje tem que lidar com apóstatas, com falsos crentes que são pedra de tropeço, motivo de escândalo, fazem um desserviço contra essa pregação que está sendo pregada aqui hoje. A igreja tem que lidar, infelizmente, com essas pessoas, e eu espero, em nome de Cristo, que você não seja uma delas. Mas talvez você se pergunte, você é crente, e você está preocupado, preocupada com essa fala do nosso Senhor no versículo 10, e você se pergunte, será que eu já cometi esse pecado? Pastor, será que eu não serei perdoado, não serei perdoada? Deixa eu dizer a você, crente, que se quando você lê, quando você ouve a Escritura, você se preocupa com isso, deixa eu dizer a você que isso é um bom sinal. É sinal de que você não quer ser condenado, não quer ser condenada. Isso é sinal de novo nascimento, você se importa com o seu destino eterno. Mas deixa eu dizer, em outro sentido, que se você está aqui hoje ouvindo o Evangelho, e você aí sentado onde você está, só está esperando o final do culto, está ouvindo essas coisas, isso não afeta você, deixe-me dizer a você, à luz do Evangelho, que você está em perigo. Se a sua preocupação é com a hora de ir para casa, quanto tempo falta para terminar essa mensagem? Você está em grave perigo. Grave perigo. O mandamento bíblico é: observe sua conduta à luz da Bíblia. Veja se você rejeita ou se você acolhe a Cristo, a obra da redenção. Os que rejeitam a consumação dessa obra aplicada pelo Espírito Santo nos seus corações, eles serão condenados ao inferno. Não há perdão para isso. Mas em contrapartida, versículos 11 e 12, para chegarmos ao fim da nossa exposição, Jesus diz: quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Alguns dos discípulos teriam de confessar a sua fé em Jesus, diante de algumas organizações religiosas, diante de alguns partidos políticos, sobretudo no Império Romano, nesse contexto inicial aqui, e todas essas instituições, essas organizações, esses partidos, eram hostis ao Evangelho, tanto dentro do judaísmo quanto dentro do mundo gentílico. E nós temos visto, sobretudo aqueles que têm estado presentes nas quintas-feiras, nós temos visto isso em Atos. Jesus está dizendo: vocês não devem ficar preocupados. É lindo demais isso. Com o discurso, com o conteúdo dos testemunhos de vocês,
nessas ocasiões. Jesus promete, se por um lado há aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, aqueles que o adoram, Jesus promete a presença, a instrução, a companhia, a advocacia do próprio Espírito Santo para conceder a cada um. Atenta para isso, igreja. Não é para um grupinho, não. Você é crente. Isso é para você. Ele concede do seu próprio Espírito para você defender a sua fé. Para você defender a sua fé contra a sua própria mente. Para você defender a sua fé dentro de sua casa, no seu trabalho. Viu, jovens? Nos seus estudos. Viu, crianças? Nas suas escolas. Se você ama a Cristo, você tem comunhão com o seu Espírito e você tem a morada dele em você. Ele capacita, ele não só dá dons espirituais a você, mas ele capacita você para que você seja, de fato, um proclamador, uma proclamadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Engana-se você se pensa que isso é só para a vida do pastor. De forma alguma, muito pelo contrário. É o mesmo Espírito que os homens rejeitam, é o mesmo Espírito que permanece com aqueles que são fiéis a Cristo. Na quinta-feira, nós tratamos de todo o capítulo 24 de Atos. E os que estavam presentes ouviram eu falar que a situação de Paulo era muito complicada, porque ele estava diante de duas autoridades, uma judaica, outra gentílica, os dois com características muito parecidas, perversos, hostis, cruéis, assassinos, calculistas, e ainda tinha um advogado contratado pelo Sinédrio, Tértulo, para ser o eloquente acusador de Paulo. Mas aquilo que Jesus está prometendo aqui aconteceu na vida de Paulo, de modo que Paulo, algemado, no momento seguinte, de Félix e de sua esposa, pregou o Evangelho, falou sobre a justiça e o juízo de Deus, e Paulo, preso, algemado, diante de Félix, conseguiu imprimir pavor no coração de Félix. Félix disse, tá bom, eu não quero ouvir mais. Voltamos a falar sobre isso em outro momento. Foi Paulo? Não, foi o Espírito Santo de Deus. É esse mesmo Espírito que Deus vem dando à igreja. É esse mesmo Espírito que Deus, o Santo Deus, dá a você, querida igreja do Senhor. O propósito desse ensino de Jesus é encorajar a igreja a testemunhar corajosamente a sua fé nele, quando for confrontada com a tentação de ficar calada ou então de negar a sua fé. Não fique calado, não fique calada, não negue sua fé. Seja agraciado por Deus através do seu Espírito e pregue, cheio de temor, a sua palavra. Portanto, eu encerro me dirigindo a você que ouviu o Evangelho hoje. Você ouviu? A exposição acabou. Os versículos de hoje encerraram. Você tem duas opções diante de você. Duas. E eu vou embora com as minhas mãos limpas do seu sangue. Confessar ou negar a Cristo. Se você negar a sua obra completa de salvação, se você negar a obra que foi feita no coração da sua igreja, daqueles que humildemente se achegam a Ele e o confessam, se você negar essa obra real, palpável, visível, eu quero dizer a você, à luz do Evangelho, que o inferno é o seu destino. E não há nada que você possa fazer, não há ninguém que possa te livrar dele, a não ser a sua confissão dos seus pecados e o seu reconhecimento de que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Reconheça hoje os seus pecados. Novamente, Deus te dá essa oportunidade. Não vá embora sem fazer isso. Mas, atenção, você não vai ser livrado do inferno
se você fizer isso com a sua boca, mas você não crer no seu coração, você não será livrado ou livrada do inferno se você viver uma vida de ator ou de atriz de novela, que aparenta ser cristã, mas de fato não é. Jesus chama você, Ele dá um nome a você se você age assim. Você é hipócrita, e você também precisa se arrepender hoje mesmo. Você precisa pedir a Cristo graça para que Ele mude a disposição do seu coração. Mas se você é um crente, uma crente, convictos, se você confessou com a sua boca e você creu no seu coração, conforme diz Romanos 10:10, deixe-me dizer a você, à luz do Evangelho, que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provações, você nem vai ficar como um barquinho à deriva, você também não vai deixar com que as circunstâncias levem você para olhar só para o que é negativo, só para uma projeção ruim. Você vai aproveitar essa oportunidade que Deus está lhe dando, e você vai confessar o seu nome. Você não vai temer a homens que podem no máximo ferir o seu corpo, mas você vai temer a Deus. Você vai confiar nele, porque Ele lhe dará cada vez mais do seu espírito para que você defenda a sua fé. Igreja do Senhor Jesus Cristo, permaneça firme, com o coração cheio de humilde temor, e proclame diante do seu Deus, diante da sua criação, uma confissão corajosa. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, justo e ao mesmo tempo cheio de misericórdia, nós te somos gratos por termos ouvido o teu Evangelho nesta noite. E não há nenhum único de nós, a começar de mim, que possa ir embora deste lugar sem dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim, perdoe as minhas faltas, perdoe as minhas dissimulações, perdoe, ó Deus, quando não faço caso de Ti numa ou em outra questão. Ó Deus, o Espírito Santo, nós Te adoramos, nós Te bendizemos pela Tua obra bendita, aplicando as verdades do Teu Evangelho aos nossos corações. E nós suplicamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, a Tua graça, a Tua unção. Suplicamos ao Senhor, ó Espírito Santo, que continue trabalhando em nossas vidas, nos santificando, formando em nós o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Longe de nós, ó Espírito Santo de Deus, com os nossos lábios, blasfemarmos contra Ti, mas também nos ajude, ó Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nos ajude a com a nossa vida não blasfemarmos contra Ti. Aplique, portanto, por graça e por misericórdia, a Tua palavra aos nossos corações. É o que humildemente, mais uma vez suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.